Olá, bem-vindos a mais um episódio do projeto IFPVA Ensina. Meu nome é Gabriel, eu sou estudante de Engenharia de Controle e Automação no campus Primavera do Leste e no episódio de hoje nós vamos falar sobre manipuladores robóticos, os famosos braços robóticos. Vamos discutir então o que compõe um braço robótico e quais são os componentes e o que é necessário para criar um manipulador robótico. Então, sem perder mais tempo, bora pro projeto. Bom, o que são então os manipuladores robóticos? Eles são dispositivos criados para posicionar e orientar uma garra ou uma ferramenta no espaço. Eles são compostos pelo manipulador, que é um conjunto de corpos, que são os elos, e juntas, que são as junções entre os elos. Os sensores, que vão ser responsáveis por coletar e enviar para o controlador as informações de onde que está localizado no espaço cada estrutura do manipulador. Um controlador para receber as informações do usuário, transformar essas informações em trajetória através dos cálculos de cinemática e então enviar os comandos para os atuadores mover o braço robótico na posição desejada. E claro, uma unidade de potência, que vai ser basicamente a fonte de energia do seu manipulador. Pode ser uma bateria, uma fonte de 24 volts, 5 volts, não importa. Depende do tipo de atuador que você vai utilizar. Então, no projetinho de hoje, nós vamos usar esse mini manipulador robótico de um modelo que eu encontrei na internet e imprimi impressora 3D. Ele foi feito especialmente para esses motores servos, bem fraquinho mesmo, aquele simplesinho que tem todo o kit de Arduino, tem um motorzinho servo desse. Então, ele é um manipulador que ele é composto por 3 elos, o primeiro aqui de baixo, o segundo e o mais um aqui, que seria até a minha garra ou minha ferramenta. Era para ter uma garrinha aqui, mas eu acidentalmente quebrei, então fica só na imaginação mesmo. E ele tem 3 juntas rotacionais, ou seja, aqui ele é capaz de se mover, aqui ele é capaz de se mover e aqui ele é capaz de se mover também. Fazendo dele o que? Um manipulador 3R, que o pessoal chama, né? Que significa que ele é composto de 3 juntas rotacionais. Como sensor deste manipulador, nós também vamos ter já embutido no próprio servomotor, porque o servomotor ele nada mais é do que um motor DC que tem um potenciômetro lá dentro da estrutura dele, que dá um feedback para o controlador da qual a angulação que ele está nesse momento. Então, o servomotor sabe a todo momento qual o seu ângulo, e ele trabalha em ângulos. Se eu quero mover 90 graus ou 180 graus, ele sempre vai ter esse feedback. Então, o manipulador está aqui, os meus elos, as minhas juntas e os meus atuadores, que são os servomotores, e os meus sensores também já estão aqui dentro dos servomotores. Com o meu controlador, nós vamos utilizar uma plaquinha Arduino básico, padrão. Ele é um Arduino normal mesmo, que também já vai servir como minha unidade de potência, porque o próprio Arduino já tem saídas aqui de 5 volts, né? 5 volts e o ground e o terra ele já tem dentro dele mesmo. Então, como os servomotores funcionam com 5 volts e usam pouca corrente, não tem problema usar direto no Arduino. Mas se fosse um motor mais forte, um servomotor ou até mesmo um motor de passo mais forte, eu teria que usar aí uma fonte externa de potência, uma unidade externa de potência.
E para auxiliar nas ligações desse projetinho, também vamos utilizar aí uma protoboard, que é para fazer as ligações. O esquema elétrico desse projeto então é bem simples. Vamos fazer essa simulação aqui para ficar mais fácil de explicar. Bom, então cada servo desse aqui vai precisar de três conexões basicamente, que vai ser o sinal, a potência, que é o meu 5 volts, e o solo. O solo aqui no caso é o meu ground, que é um sinal terra. O sinal vai ser o sinal responsável por comando de angulação, que nós vamos ligar aqui então na porta PWM do Arduino. A unidade de potência vai ser 5 volts, que vai ser do Arduino também, mas vamos colocar aqui por enquanto. E o meu ground, que também vai ser responsável pela alimentação. Vamos colocar aqui na protoboard também. Bom, então esse é o esquema de ligação dos servos. Lembrando que cada servo desse é responsável por uma junta rotacional do manipulador. Aí seria só então ligar aqui os 5 volts do Arduino com a protoboard. E o ground também. E o primeiro servo já está pronto para ser usado. Agora só vamos repetir esse mesmo processo para os outros dois servos. Então, o sinal, vou colocar aqui no 9, da cor dele. Esse vai ser no 10. Vou colocar qualquer um. Pronto, então está feito aqui o esquema de ligação elétrica do projeto. Agora então só fica faltando fazer a programação, inserir no Arduino, para o Arduino, que é o meu controlador, mandar os comandos para os atuadores do meu manipulador. Para fazer a programação então, primeiro a gente tem que decidir que tipo de controle nós vamos ter em cima do manipulador robótico. Eu posso ter um controle manual sobre ele, por exemplo, colocar um potenciômetro para cada servomotor, controlando cada servomotor, e aí eu manualmente ir lá, mexendo nos valores do potenciômetro, alterar a posição do manipulador, ou seja, a angulação dos elos. Mas isso não é tão interessante, muito manual. Então eu quero deixar uma coisa mais automatizada. Então eu preciso fazer o que? O cálculo da cinemática. Dentro da cinemática nós podemos ter dois tipos então. A cinemática direta, que ela é basicamente você vai fornecer para o seu programa os ângulos que você quer que os elos estejam formando, por exemplo, esses ângulos aqui, e o seu programa vai então te retornar qual a posição final da sua ferramenta, ou a da sua garra, ou o que quer que esteja usando. Mas mesmo a cinemática direta não é tão interessante assim, porque se você sabe onde está alguma coisa, você não vai saber qual a angulação de cada elo para ele chegar até lá. E é isso que eu quero que o meu manipulador faça. Eu quero que eu consiga fornecer para ele a posição final que eu quero que ele tenha, e com isso ele calcule para mim qual os ângulos necessários dos elos. Então para isso eu vou precisar fazer um cálculo de cinemática inversa, ou seja, eu vou fornecer para ele aqui qual a posição que ele está aqui. Por exemplo, vamos dizer que esse manipulador, vamos fazer isso aqui, vamos dizer que esse manipulador aqui esteja sobre esses eixos x, y, e aqui eu quero fornecer para ele qual a posição x
y do ponto final, e aí com essa informação ele calcule para mim qual os ângulos que são necessários para ele chegar até lá. Dependendo do manipulador, vão ser várias possibilidades e várias possibilidades de posições diferentes que o manipulador vai ter, que a ferramenta vai chegar até lá. E por isso existem vários métodos de cálculo de cinemática inversa. O que eu escolhi para usar nesse projeto é um método chamado Fabric, que é basicamente que significa Forward and Backwards Reaching Inverse Cinematics. A programação então que eu fiz aqui é bem simples, bem básica mesmo. Ela vai utilizar de uma biblioteca que ela já fornece pra gente os ângulos da cinemática inversa através do método Fabric. Ela já fornece pra gente esses ângulos através do comprimento dos elos, que como no nosso manipulador cada elo tem aproximadamente 48 milímetros, então tá aqui os 3 elos, e também das posições no espaço, ou seja, minhas coordenadas. Vamos colocar aqui uma posição aleatória de 150 em X e vamos colocar 90 em Y. Aí ele vai ter também uma tolerância, que é quando ele vai fazer o cálculo da cinemática, ele faz várias interações e aí essas interações vão parar assim que ele atingir um valor que esteja dentro da minha tolerância, ou seja, de 0,5 milímetros de distância do meu ponto que eu defini, é a tolerância que eu dei para ele aqui, que é um erro aceitável. Então ele vai resolver pra gente e aí retornar os ângulos aqui, retornar os ângulos de cada elo. Como nós temos 3 elos, aqui vão ser 3 ângulos. Então basicamente o que eu fiz aqui foi pegar esses ângulos, como ele vai me retornar esses ângulos em radianos, eu passei eles para graus para me fornecer para os meus servomotores. Então aqui eles vão pegar, aqui ele está recebendo esses ângulos, estou declarando ele aqui dentro dessas variáveis, ângulo elo 1, ângulo elo 2, ângulo elo 3, e aí eu vou enviar esses ângulos para os meus servomotores. Por que eu fiz essa parte aqui do código? Basicamente aqui o que está dizendo que eu quero que o meu ângulo inicial, ou seja, o meu ângulo 0, seja o 90 já o do servomotor, porque como o servomotor ele não trabalha com ângulos negativos, e às vezes nessa configuração de manipulador eu vou ter uma posição negativa do meu ângulo, então eu defini ele como o 90 sendo a posição 0, então ele é capaz de mover 90 para a direita e 90 para a esquerda, sendo então aí 90 seria então o 180 e o meu menos 90 seria o meu 0, e ele vai fazer a mesma coisa para os 3, que basicamente é isso que a programação faz. Ela pega então as coordenadas aqui, pega os comprimentos, ou seja, o tamanho dos meus elos, e aí ela resolve pra gente esse cálculo.